Oi, vocês já estão aí? Tá bom, tô chegando. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amigo, nosso ajudador, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia, glória a Deus. Pai, fala conosco nesta live, fala conosco aqui ao vivo e depois com aqueles que assistirão em outro momento do seu dia, da sua semana. Ó Paizinho, o Senhor colocou em nós a eternidade, o desejo de te conhecer. Para isso, também nós precisamos ser conhecidos por Ti, e por isso nos apresentamos diante do Teu altar. Automaticamente somos conhecidos, Pai. E essa curiosidade, tão importante quanto a inteligência, é o que nos torna aptos a aprender e a trilhar o caminho de crescimento de glória em glória até a estatura de Cristo, varão perfeito. Neste exato momento, prepara a nossa mente, o nosso coração, para ouvirmos, para também sermos impulsionados para fora de lugares que nos aprisionam e trilharmos o caminho de vitória e de conquista, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. O molde de Adão. O que ele tinha que eu deveria desejar? É sobre isso que nós vamos falar na live de hoje do Café com AP, Origem, dentro da temporada Cosmovisão. A gente tem visto o motivo pelo qual o ser humano quer saber a origem das coisas. Ontem eu fiz a live, se você não viu, veja, eu falei sobre isso. Porque todo mundo quer saber a origem das coisas. E uma frase marcante de ontem, eu quero repetir hoje aqui, é que nós buscamos a origem das coisas porque os começos revelam princípios, estabelecem modelos, criam padrões, determinam identidade, agregam valores e definem propósitos. E é por isso que a gente tem tanto desejo em descobrir a origem das coisas. E hoje, nessa segunda live da temporada Cosmovisão, nós vamos falar sobre o molde de Adão. Bem-vindo a cada um de vocês que estão entrando aqui, um grande beijo, um grande abraço, e marca alguém aqui, clica no aviãozinho de papel e marca aí 50 pessoas para assistirem essa live, porque Deus tem grandes coisas para falar conosco. O que é cosmovisão, AP? É a tua visão de tudo, é tudo sobre tudo. Nós não vemos o mundo como ele é. Nós somos as lentes pelas quais interpretamos a vida e tudo ao nosso redor. Por isso, se essas lentes estiverem sujas, desfocadas, se você não souber como usá-las, você vai ter uma visão e automaticamente uma vida fora de foco, fora de propósito. E aí a sua identidade é afetada, os seus valores são comprometidos, você se sente preso nos mesmos ciclos repetitivos da sua vida, e aí você não cumpre um destino maravilhoso que está programado para mim e para você. E dentro disso, hoje nós vamos falar sobre um tema que a ciência tem estudado e que chamam de modelagem. Tá? Não é porque eu estou citando isso
que eu concordo com tudo que é dito dentro dessa área de estudo científico. Mas eu quero mostrar como muito daquilo que está sendo estudado e descoberto já estava na Bíblia. E a própria Bíblia nos fala lá no livro de Daniel, se eu não me engano, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. E aí nós estamos vivendo esses tempos de multiplicação do conhecimento. A ciência evoluiu a tal ponto que a ciência consegue hoje comprovar questões completamente espirituais, sobrenaturais que a Bíblia já abordava. E aí a gente começa a ver que a Bíblia tinha razão. Nós vemos alguns teólogos e estudiosos que falam que a Bíblia não tem preocupação em explicar a origem do universo, a origem das coisas. Talvez não seja essa a preocupação da Bíblia, mas o fato é que, mesmo não sendo, ela explica. Ela explica o começo de todas as coisas, porque se encontra no começo todo o potencial do fim. Vamos lá, pega sua canequinha, seu cafezinho e vamos nessa. Vamos ter uma visão bíblica de modelagem? Gente, o apóstolo Paulo já falava desse assunto. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 1. O que Paulo diz? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. O que Paulo está dizendo? Me modele. Gente, modelar não é copiar. Modelar uma querida nossa aí da internet, a Ju Marques, tem um trabalho fenomenal na área aí na internet, no Instagram, e um desses dias ela pôs uma live aí muito legal, um tema muito interessante, que é a diferença entre copiar, inspirar e modelar, né? Vai lá, assiste e aprenda. Mas dentro desse assunto, o que é importante você saber? Que inspirar é uma coisa, copiar é outra. Agora, modelar é você descobrir o molde. E aí você ser moldado por aquela forma. Isso é poderoso. Você já ouviu aquela história, aquele ditado, né? Quando alguém chega e fala assim, né, para um de seus filhos, né? Uau, a forma é boa, né? Tá elogiando, né? A forma é boa. Ou quando você tem só um filho, né? Ou uma filha, e alguém fala assim, uau, vocês fizeram e jogaram a forma fora. Não é verdade? Quem já ouviu isso? Agora imagina o seguinte, qual a forma de Adão, qual o molde de Adão? Por que isso é importante? E o que ele tinha que eu e você deveríamos desejar? O que nós temos a aprender com a origem do homem que nos leva a desejar a mesma coisa que Adão era, tinha e automaticamente que ele fazia? Bom, Adão, ele tinha e fazia coisas que eu e você devemos almejar. Adão teve um nascimento extraordinário. Nós vamos falar, porque esse nascimento está ligado intimamente com o molde que Deus usou para criar o primeiro Homo sapiens, o primeiro Adão, né, o primeiro homem. Ele tinha uma natureza ainda mais extraordinária. Ele tinha uma capacidade incrível de criatividade. Deus incumbiu Adão de dar nome a todas as espécies existentes. Olha que criatividade tremenda. Deus deu a Adão um poder de gerenciamento de riquezas quase sem medida. Nós vamos ler isso aqui. Adão tinha uma liberdade incomparável. Tinha uma autoridade sobre todas as coisas estabelecidas nas suas mãos.
de maneira que ele exercia um governo poderoso. Ele tinha uma comunhão com Deus de revelação diária, de um acesso constante. E acima de tudo, Adão tinha a vida eterna. Olha que coisa tremenda. Bom, qual era o molde de Adão e qual a importância disso para a nossa vida? Queridos, é o poder desse molde que conduz até o propósito, o destino final de Deus para a humanidade. Gênesis capítulo de número 1, verso 26, nós vemos a intenção de Deus, a iniciativa de Deus e também a estrutura do molde com o qual ele criaria Adão. Opa, aqui eu tô até caindo as coisas aqui. E quando a gente decide modelar alguém, a gente procura alguém que tenha padrões de sucesso, que tenha conquistado coisas que a gente deseja conquistar, para que a gente tenha as mesmas características, para que a gente alcance as mesmas posições. Então vamos lá, Gênesis 1, 26, encontro da Trindade. Quando eu falar lá na última lente, a lente do destino, eu vou falar um pouquinho sobre a forma como Deus opera, mas você já vê aqui essa reunião do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde eles conversam. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui nós vemos a estrutura do molde de Adão. Primeiro, qual é a origem do homem? O homem tem origem da vontade de Deus. É por isso que eu e você somos atraídos para o princípio das coisas. Nós somos atraídos para a nossa origem. A gente tem a tendência de buscar o caminho de volta para casa. Então Deus é a nossa fonte, Ele é a nossa origem. Ele é a fonte, a origem da humanidade em Adão. E Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e com a forma, olha isso, conforme é com a forma da nossa semelhança. Beijão para todo mundo que está chegando a primeira vez aqui. Nós estamos na temporada Cosmovisão, esse é o segundo vídeo. E são 60 dias de lives, de segunda a sexta, no desafio de Cosmovisão. Para você ajustar as lentes pelas quais você interpreta a vida e viver uma vida plena, como Deus planejou para mim e para você, desde a fundação do mundo. Deus começa do final para o começo. Né? Olha que interessante. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem com a forma da nossa semelhança. Estudos científicos mostram então que pessoas buscam modelos de vitória em determinadas áreas a serem imitados, a serem modelados. E aí, algumas áreas são analisadas. O mapa mental dessa pessoa, né? Como ela constrói os seus pensamentos. Lambarra Kaya Bashei. Mostrarei aquilo que preparei desde o início para a fundação do mundo e para o homem, diz o Senhor. Olha o que a Abadia está falando, o modelo adâmico é o céu, o próprio Deus. O próprio Deus. Amém? E o céu. Então, a modelagem visa conhecer o mapa mental da pessoa, como ela estrutura os seus pensamentos, seu comportamento, reações emocionais, principalmente diante dos desafios,
o ambiente onde essa pessoa se encontra, seu nível de capacidade, suas crenças, os seus valores. E aí, a ciência só se equivoca numa coisa: quando ela coloca tudo isso no poder único do ser humano de transformar-se a si mesmo. E quando o evangelho cai nesse erro, ele se torna um evangelho humanista. A grande diferença está aqui. Se eu não for para o molde com o qual Adão foi feito, e hoje nós estamos estudando o molde de Adão. Quando a gente falar sobre identidade e valores, nós vamos usar o personagem de Cristo. Cada lente eu vou trazer aqui um personagem para a gente estudar a vida dele, como eles eram em todas essas características. Agora, olhando para Adão, a gente descobre que ele tinha em si um modelo. E aí, esse modelo manifestava nele uma forma de pensar, um comportamento, reações diante dos desafios, das responsabilidades, dentro de um ambiente e baseado não somente nas capacitações humanas, mas principalmente na capacitação divina. E aqui está a grande diferença. Se você não entender que você tem que buscar a fonte e o modelo em Deus, você pode até buscar esse molde em pessoas e conquistar o que essas pessoas conquistaram, mas você nunca vai além daquilo, descobrindo o propósito por trás das coisas. Todos nós devemos, diante de desafios, pedir conselhos e aprender com pessoas que já venceram. Se você tem dificuldades financeiras, você não deveria inteligentemente pedir opinião para quem nunca saiu das dívidas. O pior é isso. Tem gente que tem opinião financeira tão forte e nunca conseguiu administrar a própria vida financeira. Então, equivoca-se. Você não vai pedir conselhos matrimoniais para pessoas que nunca viveram um relacionamento conjugal. Essa pessoa pode ser muito boa em teoria, conhecer a Bíblia e te falar muitos versículos bíblicos, mas vai ficar limitada aí. Você não vai pedir conselhos de paternidade para quem não é pai. Essa pessoa pode até citar o que a Bíblia fala, te ensinar, te inspirar, mas você não vai poder modelar essa pessoa. Ela não tem padrão, ela não tem experiência prática naquilo. A não ser que ela tenha adotado filhos, ela tenha criado filhos. E aí Paulo é muito claro quando ele diz assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, se você tem que me imitar naquilo que eu estou imitando, alguém que é maior do que eu, que estava no princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele era a luz dos homens. Olha que coisa tremenda. Bom, como a gente pode seguir esse modelo de Adão e encontrar a forma de Adão e descobrir que forma é essa? A gente vai seguir pistas que levam a este caminho. Quando você está doente, a primeira coisa que o médico faz é pesquisar as pistas. Ele está perguntando sobre o que dói. Ele não está perguntando que doença você tem, porque você não sabe dizer. Einstein dizia o seguinte, que não é no mesmo plano em que nasceu o problema que você vive que você vai encontrar a solução. Tem que vir de fora. Então, primeira coisa, você tem que ver quais são os sintomas. Sintomas de sucesso, sintomas de vitória, sintomas de bênção, sintomas de superação. Assim como você tem que ver sintomas que são as dores. Muitas vezes aquilo que nós reclamamos não são os problemas em si,
Esses problemas têm uma origem muito além das dores que a gente sente. As dores que a gente sente são apenas sintomas da verdadeira doença instalada na mente, na alma, no espírito ou no corpo. Então você tem que seguir as pistas, desenhar um mapa. Qual era o mapa? As pistas que Adão deixava. Qual o ambiente que ele vivia? Quais as virtudes e os desafios? E aí a gente vai para Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 7, para falar de como Deus criou Adão e de todas essas características. Olha o que a Bíblia King James fala para a gente. Gênesis 2, 7. Olha que lindo isso. Você está comigo aí? Dá um glória a Deus. Deus está falando com você nessa live. Gênesis 2, 7. Demarrado de couve achai, assim como eu modelei Adão, quero eu modelar também a sua vida, segundo padrões e origens estabelecidas desde a eternidade passada. Aleluia. Glória a Deus. Uau! Gênesis 2:7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra. Olha que lindo esse negócio. Pensa, meu Deus do céu, tira os óculos da religiosidade para ler a Bíblia. Olha o que está falando, imagina. Vai para o mundo de Bob, imagina esse negócio. Então Deus modelou o ser humano do pó da terra, feito argila. Ó, ele tinha um padrão, Deus tinha um padrão, um molde. E ali, você já brincou no parquinho? Todo mundo aqui foi criança, né? Com exceção de Adão, que nasceu adulto, e Eva, que nasceu adulta, né? Todos nós brincamos no parquinho. Gente, o que a gente levava para o parquinho? De areia. Molde, castelinho, estrela do mar, peixinho. Deus, eu imagino Deus sentando diante do pó da terra, pegando o molde, que é a imagem e a semelhança, e formando o homem, colocando ele dentro da imagem e dentro da forma da semelhança. De Mahande Kivarabassúbia, para que fosse feito assim como meu filho é. Ah, papai. Olha o que Deus está falando. O molde de Deus, o molde que Deus usou para criar Adão, foi Jesus. Um parênteses aqui, ó, a pastora Adriana falando, o foguete lá do Parque da Cidade. Eita, todo mundo de Brasília tem foto nesse foguete. Olha só, gente, o molde, esse molde tinha duas características: imagem e semelhança. Escreve aí, imagem e semelhança eram o molde de Adão. Eita glória! O que é imagem? Colossenses 1,15. Enemasu iramá derianderá. Para que vocês sejam como eu planejei para que fossem. E deem muito bom fruto, e este permaneça. Aleluia. Tekove achai.
produzindo vida. Escreve aí. O molde de Adão era imagem e semelhança. Ou, como estão escrevendo, a imagem e a semelhança eram o molde de Adão. O que é imagem? O que é imagem? Estamos falando de origem. Eu falei que eu e você temos a necessidade de conceituar para ver, para entender. E nessa a gente acaba rotulando coisas. Ótimo, então Deus, conhecendo a estrutura com a qual Ele nos faria, Ele pensou, eu quero ser visto pelos homens. O Deus invisível mais real precisava de uma imagem para que Ele fosse visto. Nosso cérebro captura informações que Ele decodifica e transforma em imagens. Por isso que eu digo que você não vê o mundo como ele é. Né? Nossos olhos veem a imagem de cabeça para baixo e codificam ela na mesma velocidade, para que chegue na mesma velocidade, para que a interpretação aconteça na mesma velocidade e para que a gente veja do lado correto. Então, é importante a imagem. Todo mundo tem vontade de ver Deus. É um desejo profundo de conhecer a Deus. E esse desejo está ligado à origem, ao molde pelo qual Adão e toda a humanidade foi feito. Essa primeira característica desse molde é a imagem. E Colossenses 1,15 fala que Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Semelhança. Semelhança fala de glória, fala de presença capacitadora, sobrenatural de Deus. Olha que molde perfeito. Miles Monroe dizia que nós somos o conjunto de ideias de Deus a respeito de Jesus. Quando você se perguntar, bom, qual a opinião de Deus a meu respeito? É só você perceber. Você descobriu que Deus pensa a respeito de Jesus. É a mesma coisa que Ele pensa a teu respeito. Então, Deus modela o homem do pó da terra feito de argila com esse molde. Com esse molde. Num parquinho maravilhoso, gente. Qual era o lugar? Vamos lá. Para você modelar alguém, você tem que entender a estrutura com a qual ela foi criada e o ambiente no qual ele fazia parte. A mente de Adão era algo incrível, criativo, poderoso. Qual era o ambiente? O ambiente onde ele foi criado. Olha só, esta é a história do início da humanidade. Amanhã eu vou trazer para você uma lista de origens do Gênesis, que relacionadas à nossa vida vamos projetar para futuros gloriosos. Assim, e esta é a história do início da humanidade. No tempo em que Yahvé, Deus, criou o céu e a terra. Não havia brotado nenhum arbusto sobre a terra e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de águas brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Esse é o ambiente com o qual Adão foi modelado. Um ambiente esperando que ele assumisse a responsabilidade de cultivá-lo e de multiplicar todo o seu potencial. Esse ambiente rico em toda sorte de riquezas. Diz aqui que Deus preparou todo o ambiente, amanhã a gente vai falar disso, e colocou o homem num lugar ainda mais maravilhoso. Ele modela Adão de uma terra, mas coloca ele em outra. Deus modela Adão
da terra que não havia florescido, porque ainda não tinha homem para cultivar o solo, mas coloca ele num jardim que o próprio Deus plantou. Se você quer adquirir, voltar à origem, descobrindo o que Adão tinha, para que você modele Adão e manifeste as conquistas dele, você tem que entender isso. Porque até o momento da queda, Adão tinha todas as características e identidades de Cristo. Identidade de Cristo. Então, que Cristo é chamado do segundo Adão. Tinha uma diferença entre eles, é claro. O primeiro Adão era carnal, o segundo era espiritual. Mas o primeiro Adão, ele foi criado segundo o molde do segundo Adão. O molde de Cristo. E Deus modela o homem num lugar e coloca em outro. Se hoje você está num lugar e Deus modela o homem num lugar e coloca em outro. Se hoje você está num lugar que não foi cultivado, que tem toda a sorte de propriedades e oportunidades de crescimento, e você mesmo assim você nem enxerga, Deus te coloca em outro lugar de maravilhas, para a partir dali você governar, administrar e coordenar tudo. Deus coloca um homem num jardim que ele mesmo plantou. Esse jardim chama Éden. Tem vários significados. Mas um dos significados do ambiente com o qual Deus colocou Adão para dali governar era um lugar de bem-aventurança. Quem está no Manual da Felicidade sabe que a palavra-chave do manual é bem-aventurado. Significa pleno, próspero, abençoado, com uma palavra autorizada para prosperar em felicidade. Isso acontece comigo e com você. Mas você pode dizer para mim, não, AP, você está errado. Peraí, você não conhece a minha vida. Olha só, eu nem sei se eu fui criado num ambiente com potencialidade de crescimento, com riquezas ao meu redor, muito menos colocado num lugar de plenitude e delícias para que eu governasse sobre essas coisas. Eu quero dizer, quem está enganado é você e eu, quando não acreditamos nisso. De mim ação de que eu sai. Não tomem a forma deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da forma de vocês entenderem as coisas. Oxe, devesse anai aqui, pô. Para que possam provar qual seja a minha boa, perfeita e agradável vontade. Nossa, Deus lindo e tremendo. Isso está dando comida para nós. Alimento sólido. Se você pensa, não, eu não estou nem... Olha, essa história não é minha. Eu digo, é sim. É sim. Modelar, desejar modelar Adão é desejar voltar à origem. E qual origem? A origem antes da queda. Jesus veio para religar o homem a Deus e colocá-lo de volta na posição original. A palavra arrependimento do inglês, ela é uma junção de palavras que significa voltar ao topo. Voltar ao topo, a origem. É onde vem a palavra penthouse, que é apartamento de cobertura, né?
É voltar à origem antes da queda. E aí, isso acontece através do novo nascimento. Essa palavra que aparece em Gênesis 2, verso 7, modelou. Modelou. E, nem vou falar de Eva, tá? Nem vou falar de Eva. Eu vou dar só uma palhinha, tá? Olha aqui, Gênesis 2:22 ainda diz assim: com a costela que a vida havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher. Olha só, o que está acontecendo aqui? Eva está sendo modelada conforme aquilo que Adão foi modelado de Cristo. É o que Paulo está dizendo do mistério entre Jesus e a noiva, embutido naquilo que ele fala, quando ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Você está comigo? Decposai, dispa-se do velho e vista-se do novo, redevachai decébio, para que então manifeste a minha glória. Aleluias. A Badia falando aqui, na linguagem contemporânea, diz: em Cristo alcançamos a oportunidade de sermos ressignificados conforme os céus. Eita, nós! São 60 lives daqui para o dia 11 de dezembro. Por quê? Porque nós estamos profetizando um novo tempo. São as melhores lives, o melhor tempo da sua vida. O tempo de oportunidade, 2020. Você vai dizer assim: o mundo entrou no colapso, no caos, mas eu entrei em vida. Eu me realinhei com os céus. Aleluia. Aleluia. Fiz isso para que meu povo visse aquilo que eu quero que vejam, diz o Senhor. Nossa, meu Pai. Para onde que a gente continua aqui, mestre, numa live dessa? Vamos lá, gente. Quando Deus modela Adão conforme Jesus, ele faz isso do pó da terra, da argila, e isso nos leva para dois textos da Bíblia, tá? Um deles, Isaías 45, verso 9. Isaías 45, verso 9. Apê, por que você faz essas lives? Porque eu não quero ficar sozinho no lugar de revelação que eu me encontro. Apê, por que você faz essas lives? Porque eu quero que você venha comigo para um novo nível que Deus tem para mim e para você. Quem quer vir comigo diz amém. Deus modelou Adão, assim como Isaías 45, verso 9. Ai daquele que peleja contra o seu Criador, daquele que não passa de um mísero caco entre os muitos cacos espalhados pelo chão. Porventura o barro pode reclamar ao oleiro que é isso que está modelando? Será que a obra que fazes pode protestar? Tens experiência? Mostra as tuas mãos. Tem um problema quando você não se sujeita ao molde de Deus. Porque o molde determina destino. Ontem eu disse e eu repito, se encontra na origem as alianças, os compromissos e a semente que tem a capacidade de manifestar o futuro. Porque quando Deus quer nos dar algo, Ele nos dá em forma de sementes.
O nosso molde projeta o nosso destino. O nosso molde modela a nossa origem. Está imbuído nela, embutida nela, o nosso propósito, o nosso destino em Deus. Então, muita gente está relutando. Por quê? Porque tomou o molde desta era, feito pelo Deus deste século. E a Bíblia fala assim: não tomeis o molde desta era, ou não vos conformeis. Não tome a forma deste mundo. Então, quando você toma forma, você sai do molde de Deus, você é corrompido do seu molde original, você começa a se enquadrar no molde do Deus deste século e ele te enrijece, te engessa para o propósito dele. Anderson está falando que isso demonstra... querido, obrigado, amigo. Isso demonstra a tua humildade em compartilhar aquilo que o Senhor tem derramado sobre ti. Querido, obrigado, isso me comove. Ai de mim, se não fizer isso. Ai de mim. Fala, Mari. Bem-vindo do Canadá aqui com a gente. E aí a gente fica enrijecido nessa forma do Deus deste século. E é por isso que a gente fica incomodado quando Deus começa a trabalhar, porque as áreas, ele começa a quebrar e a gente vira um caco entre muitos cacos. E muita gente ainda reclama: ei, qual a tua experiência, Deus, em fazer isso comigo? Por que você está fazendo isso comigo? E Deus está dizendo o quê? Jeremias 18:6. Jeremias 18:6. Sabe o que Deus fala? O caminho de resgate do molde original, para que você tenha a mesma mente que Adão tinha antes da queda, para que você tenha o mesmo comportamento antes da queda. É um pouquinho antes, tá? Porque Adão foi criado adulto e perfeito, mas não foi criado maduro. Ele não sabia tudo, em outras palavras. E isso é muito importante. Quantas vezes a religiosidade exige de você e você dos outros que as pessoas, por terem capacidades em algumas áreas, teriam que ter em outras. O que as pessoas precisam ter é humildade de reconhecer que não sabem tudo e buscar capacitação não na força do braço humano, mas no conhecimento que vem do alto, como disse nosso amigo Patrício, que vai estar aqui amanhã com a gente, depois de amanhã com a gente, tá? Na quinta-feira. Na epignose, não na gnose, no conhecimento humano, mas no conhecimento que vem do alto. E aí, o caminho qual é? Jeremias 18:6. A partir do verso 1 diz assim: palavras de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias, orientando: dispõe-te, anima-te. Deus me anima. Deus fala assim: para de onda, anima você mesmo. É a gente que se anima. Deus promove capacitação sobrenatural e transformação, mas é a gente que se anima e que abre a nossa mente. O Espírito Santo vem amolecendo esse barro, vem fazendo o trabalho dele, mas aí a gente se dispõe. Você colocou muita desculpa. Muita desculpa. Por que Deus não veio e não me impediu? Porque ele não fez a mesma coisa com Eva, filha. Ele não fez a mesma coisa com Adão. Ele deu responsabilidade. Seja adulto. Por que Deus não me impediu de pecar? Porque ele te ensinou como não pecar. Por que não desceu um anjo do céu e me disse: não, faça isso? Porque não é assim que funciona. Então,
Dispõe-te e desce à casa do oleiro. É o mesmo fundamento do molde. O molde é feito aonde? Na casa do oleiro. Para descer você tem que se humilhar. Quebrar o orgulho, altivez, soberba, prepotência, sofismas. Deixar de viver de aparentes moldes. Minha sogra está falando um negócio tão legal. Ó. No início, quando Deus fez o homem, não precisou fogo nem forno. Que legal, né? Eu imagino as mãos quentes do Senhor moldando, né? O sopro quente da sua boca. Mas nós, quando tomamos a forma deste mundo, obrigado, minha sogra querida. Que gancho. Quando nós tomamos a forma desse mundo e ficamos enrijecidos pelo molde de Satanás, aí a gente precisa, sabe de quê? O fogo da fornalha. O fogo da fornalha. Porque aí estabeleceu-se no planeta um método para voltar à origem. Para fazer o original ele não precisou, mas para voltar você precisa. Tudo que fizermos será provado pelo fogo. E aí? Desce à casa do oleiro e lá receberás a minha mensagem. Você só recebe a mensagem quando você desce. Se humilha. Desci à casa do oleiro e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Eidekev Achai. Essa é uma visita à origem antes da queda. Uou! Não, mestre. Olha isso! Olha isso! Meu Deus, olha o que Deus está falando para mim. Deus está mostrando para Jeremias como ele fez originalmente Adão. Uau! Deus fez o homem de barro, estragou em suas mãos, ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. E aí? Desce a casa do oleiro. Se você tomou a forma desse mundo, você precisa seguir o que a Bíblia está ensinando. Romanos, capítulo 12, verso de número 2, diz o processo. Ele diz o processo. Grita aí, dá um glória aí, grita aí. Dá um brado. Olha qual é o processo. Olha qual é o processo de retomar em que ser salgado pelo fogo. Deve achando Ekebia. Por isso muitos de vós têm sido provados. E até excessivamente, decai a chão, para que eu veja o meu valor depositado em vocês. Uou! Decarabachai, choracandarabassubi, arabachai, orabacandarabachandarabassubi. A presença de Deus é algo sobrenatural. Sobrenatural. Nossa, Deus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Aleluia. Essa live não segue o padrão desse mundo, tá, gente? Essa live não segue o padrão desse mundo, tá, gente? Não segue, não. Como é que nós vamos chegar na live de número 60, hein? Eu quero chegar lá e poder dizer para você, vamos nos preparar para entrar 2021. Diferente. Olha aqui, ó.
Romanos 12, ele está dizendo o seguinte. Eu vou ler primeiro 2, depois o 1, depois o 3, tá? Para você entender, porque tua mente está condicionada. E não vos amoldeis. Não modela não, filho. O sistema deste mundo. Mas sede transformados, é o lema do nosso ministério, Alus Mundi, transformados para transformar. Pela renovação das vossas mentes, reconstrução, reengenharia do seu mapa mental, da forma como você concatena as coisas, com a forma como você constrói e interpreta as coisas na sua mente. Sejam transformados. Então a transformação que você precisa, que eu preciso, ela não é encontrada no nível mental que a gente tem. Por isso Deus vem com o modelo original, a mente de Cristo, sobre a nossa mente. Ou melhor, quando eu e você exercemos o verso 1, que é: pelas misericórdias do Senhor apresenteis os vossos corpos. Então você vai apresentar a mente humana como sacrifício vivo. Toma aqui, Pai, minha mente latente, pensando de maneira cartesiana, humana. Eu estou te dando essa minha maneira de pensar, porque essa minha maneira de pensar, onde o problema nasceu, não tem solução para me tirar dele. É um reboot na sua mente. E você entrega ela como sacrifício vivo, porque ela está pulsando, ela está o tempo inteiro falando. Santo, porque foi comprado por Jesus, pertence a Ele, devolve para Ele. E agradável, porque por mais que para nós, muitas vezes não seja, para Ele é agradável, porque a gente se esvazia de nós mesmos, para sermos cheios de Deus. E então, esse é o nosso culto lógico. Isso faz sentido para Deus. Passa a fazer sentido para nós. A Isadora está falando, isso chama de neuroplasticidade. Ah, que chiqueza. Sou seu fã, Isadora. Acho que eu vou sair de férias e deixar o café com a pena na tua mão, Isa. A cada minuto o nosso cérebro pode ser transformado em seus pensamentos. É isso aí, você está malhando. Agora, se a nossa mente tiver os pensamentos de Cristo, nós vamos malhar, nós vamos exercitá-la com a mente de Cristo e automaticamente ela vai ser redesenhada segundo os padrões desses novos pensamentos. A Bíblia tinha razão. Eita glória! Vamos lá que faltam alguns minutos. Ah, meu Pai. Então você não toma a forma do sistema deste mundo, é transformado pela sua mente, e aí você passa a provar qual é os 3 níveis da vontade de Deus. Um dia, quem sabe, eu falo só sobre esse negócio de vontade de Deus, tá bom? Porque o povo é o centro da vontade de Deus e tudo errado, tá? Tem 3 níveis da vontade de Deus. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Uma hora a gente fala disso. A gente precisa terminar. E aí o que acontece? O que você tem que fazer? Você tem que ingressar nesse processo. Imitar a mente original de Adão, antes da queda. Amanhã a gente vai falar um pouco disso. Se entregar sua mente, sua maneira, velha maneira de pensar, abrir espaço para nova maneira de pensar. E aí toda a sua natureza e as coisas ao seu redor começam a ser transformadas. Eu tenho medo de perder a identidade. Não. Eu quero terminar te falando uma coisa. A modelagem honra sem roubar a identidade. Porque é na origem que a gente descobre identidade. Quando eu sou pianista, tecladista,
Então eu tenho as pessoas que eu admiro. Quando eu modelo aquele que eu admiro, eu não vou ser igual a ele, porque eu sou eu. A minha identidade vai muito além da minha digital. A minha identidade, se a minha digital é a única, imagina a minha identidade. Assim é a sua. Quando você modela alguém que está modelando Cristo, você está honrando aquela pessoa. Porque quando ela morre, vai com ela aquilo. Só que você recebe herança através de modelagem. E essa herança agrega-se à sua identidade e cresce exponencialmente. É o poder de multiplicação de Deus em Jesus. Ei, Kavachai. Uou! Não, pelo amor de Jesus, se você não está entendendo o que Deus está falando, a profundidade, a largura, a altura. Eu quero te dizer uma coisa. Tudo que um homem faz, o outro pode fazer. Agora, tudo aquilo que é impossível para um homem é possível para Deus. Mateus 19, 26. E sabe como Deus opera isso? Quando você se apresenta diante dele e fala, Pai, eu não consigo, eu quero. Sabe o que ele faz? Ele faz o que ele fez com Gideão. A Bíblia nos fala lá em Juízes 6:34 que quando Gideão foi para a guerra, a Bíblia fala assim, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e, uau, teve aquela vitória, né? A versão original diz o seguinte, que Deus se revestiu de Gideão. Em outras palavras, quando você modela o modelo original, esse modelo original toma sua forma ideal. Ele modela você. Esse encontro de transformação, onde você toma a forma original de Deus e Deus passa a ser refletido em você. Nós precisamos acabar, abrir o cronômetro. Queridos, amanhã eu vou trazer aqui uma lista de origens do Gênesis e suas características. Amém? Queria ficar falando disso o dia inteiro, mas eu tenho que ir, eu tenho que buscar a Valentina na escola, tá bom? Olha só, se você deseja semear na nossa vida ministerial, eu fui exortado e estou obedecendo. Dando oportunidade em toda live de você me procurar e perguntar como você pode fazer isso através de dízimos, de ofertas ou de alguma forma que Deus tenha colocado no seu coração. Pai, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que venhamos colocar diante do Senhor agora nossa antiga maneira de viver, nos despindo dela, e sejamos moldados conforme a tua imagem e semelhança, originalmente, em nome de Jesus. Amém? Manda mensagem para mim, se você deseja contribuir com o nosso ministério. E eu vou gravar essa live, tá? Vou deixar ela publicada. Você vai lá, curte, comenta e compartilha, tá bom? Vem para o nosso grupo do Telegram. Hoje ainda eu vou botar um arquivo lá muito especial para ajudar o pessoal ainda a crescer mais nas nossas lives. Beijo, tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. É a expressa imagem do Deus invisível. Semelhança. Semelhança fala de glória, fala de presença capacitadora, sobrenatural de Deus. Olha que molde perfeito. Miles Monroe dizia que nós somos o conjunto de ideias de Deus a respeito de Jesus. Quando você se perguntar, qual é a opinião de Deus a meu respeito? É só você perceber, você descobrir o que Deus pensa a respeito de Jesus. É a mesma coisa que Ele pensa a teu respeito. Então, Deus modela o homem do pó da terra feito de argila com esse molde. Com esse molde.
num parquinho maravilhoso, gente. Qual era o lugar? Vamos lá. Para você modelar alguém, você tem que entender a estrutura com a qual ela foi criada e o ambiente no qual ele fazia parte. A mente de Adão era algo incrível, criativo, poderoso. Qual era o ambiente? O ambiente onde ele foi criado. Olha só, esta é a história do início da humanidade. Amanhã eu vou trazer para você uma lista de origens do Gênesis, que relacionadas à nossa vida vamos projetar para futuros gloriosos. Assim, e esta é a história do início da humanidade. No tempo em que Yahvé, Deus, criou o céu e a terra. Não havia brotado nenhum arbusto sobre a terra e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de águas brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Esse é o ambiente com o qual Adão foi modelado. Um ambiente esperando que ele assumisse a responsabilidade de cultivá-lo e de multiplicar todo o seu potencial. Esse ambiente rico em toda sorte de riquezas. Diz aqui que Deus preparou todo o ambiente, amanhã a gente vai falar disso, e colocou o homem num lugar ainda mais maravilhoso. Ele modela Adão de uma terra, mas coloca ele em outra. Deus modela Adão da terra que não havia florescido, porque ainda não tinha homem para cultivar o solo, mas coloca ele num jardim que o próprio Deus plantou. Se você quer adquirir, voltar à origem, descobrindo o que Adão tinha, para que você modele Adão e manifeste as conquistas dele, você tem que entender isso. Porque até o momento da queda, Adão tinha todas as características e identidades de Cristo. Identidade de Cristo. Então, que Cristo é chamado do segundo Adão. Tinha uma diferença entre eles, é claro. O primeiro Adão era carnal, o segundo era espiritual. Mas o primeiro Adão, ele foi criado segundo o molde do segundo Adão. O molde de Cristo. E Deus modela o homem num lugar e coloca em outro. Se hoje você está num lugar que não foi cultivado, que tem toda a sorte de propriedades e oportunidades de crescimento, e você mesmo assim você nem enxerga, Deus te coloca em outro lugar de maravilhas, para a partir dali você governar, administrar e coordenar tudo. Deus coloca um homem no jardim que ele mesmo plantou. Esse jardim chama Éden. Tem vários significados. Mas um dos significados do ambiente com o qual Deus colocou Adão para dali governar era um lugar de bem-aventurança. Quem está no Manual da Felicidade sabe que a palavra-chave do manual é bem-aventurado. Significa pleno, próspero, abençoado, com uma palavra autorizada para prosperar em felicidade. Isso acontece comigo e com você. Mas você pode dizer para mim, não, AP, você está errado. Peraí, você não conhece a minha vida. Olha só,
Eu nem sei se eu fui criado num ambiente com potencialidade de crescimento, com riquezas ao meu redor, muito menos colocado num lugar de plenitude e delícias para que eu governasse sobre essas coisas. Eu quero dizer, quem está enganado é você e eu, quando não acreditamos nisso. De mim ação de que sai. Não tomem a forma deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da forma de vocês entenderem as coisas. Oxe, devesse anai aqui, pô. Para que possam provar qual seja a minha boa, perfeita e agradável vontade. Nossa, Deus lindo e tremendo. Isso está dando comida para nós. Alimento sólido. Se você pensa, não, eu não estou nem... Olha, essa história não é minha. Eu digo, é sim. É sim. Modelar, desejar modelar Adão é desejar voltar à origem. E qual origem? A origem antes da queda. Jesus veio para religar o homem a Deus e colocá-lo de volta na posição original. A palavra arrependimento do inglês, ela é uma junção de palavras que significa voltar ao topo. Voltar ao topo, a origem. De onde vem a palavra penthouse, que é apartamento de cobertura, né? É voltar à origem antes da queda. E aí, isso acontece através do novo nascimento. Essa palavra que aparece em Gênesis 2, verso 7, modelou. Modelou. E, nem vou falar de Eva, tá? Nem vou falar de Eva. Eu vou dar só uma palhinha, tá? Olha aqui, Gênesis 2:22 ainda diz assim: com a costela que a vida havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher. Olha só, o que está acontecendo aqui. Eva está sendo modelada conforme aquilo que Adão foi modelado de Cristo. É o que Paulo está dizendo do mistério entre Jesus e a noiva, embutido naquilo que ele fala, quando ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Você está comigo? Decposai, dispa-se do velho e vista-se do novo, redevachai decébio, para que então manifeste a minha glória. Aleluias. A Badia falando aqui, na linguagem contemporânea, diz, em Cristo alcançamos a oportunidade de sermos ressignificados conforme os céus. Eita, nós! São 60 lives daqui para o dia 11 de dezembro. Por quê? Porque nós estamos profetizando um novo tempo. São as melhores lives, o melhor tempo da sua vida. O tempo de oportunidade, 2020. Você vai dizer assim, o mundo entrou no colapso, no caos, mas eu entrei em vida. Eu me realinhei com os céus. Aleluia. Aleluia. Fiz isso para que meu povo visse aquilo que eu quero que vejam, diz o Senhor. Nossa, meu Pai. Para onde que a gente continua aqui, mestre, numa live dessa? Vamos lá, gente. Quando Deus modela Adão conforme Jesus,
Ele faz isso do pó da terra, da argila, e isso nos leva para dois textos da Bíblia, tá? Um deles, Isaías 45, verso 9. Isaías 45, verso 9. Apê, por que você faz essas lives? Porque eu não quero ficar sozinho no lugar de revelação que eu me encontro. Apê, por que você faz essas lives? Porque eu quero que você venha comigo para um novo nível que Deus tem para mim e para você. Quem quer vir comigo diz amém. Deus modelou Adão, assim como Isaías 45, verso 9. Ai daquele que peleja contra o seu Criador, daquele que não passa de um mísero caco entre os muitos cacos espalhados pelo chão. Porventura o barro pode reclamar ao oleiro que é isso que está modelando? Será que a obra que fazes pode protestar? Tens experiência? Mostra as tuas mãos. Tem um problema quando você não se sujeita ao molde de Deus. Porque o molde determina destino. Ontem eu disse e eu repito, se encontra na origem as alianças, os compromissos e a semente que tem a capacidade de manifestar o futuro. Porque quando Deus quer nos dar algo, Ele nos dá em forma de sementes. O nosso molde projeta o nosso destino. O nosso molde modela a nossa origem. Está imbuído nela, embutida nela, o nosso propósito, o nosso destino em Deus. Então, muita gente está relutando. Por quê? Porque tomou o molde desta era, feito pelo Deus deste século. E a Bíblia fala assim, não tomeis o molde desta era, ou não vos conformeis. Não tome a forma deste mundo. Então, quando você toma forma, você sai do molde de Deus, você é corrompido do seu molde original, você começa a se enquadrar no molde do Deus deste século e ele te enrijece, te engessa para o propósito dele. Anderson está falando que isso demonstra... querido, obrigado, amigo. Isso demonstra a tua humildade em compartilhar aquilo que o Senhor tem derramado sobre ti. Querido, obrigado, isso me comove. Ai de mim, se não fizer isso. Ai de mim. Fala, Mari. Bem-vindo do Canadá aqui com a gente. E aí a gente fica enrijecido nessa forma do Deus deste século. E é por isso que a gente fica incomodado quando Deus começa a trabalhar, porque as áreas, ele começa a quebrar e a gente vira um caco entre muitos cacos. E muita gente ainda reclama, ei, qual a tua experiência, Deus, em fazer isso comigo? Por que você está fazendo isso comigo? E Deus está dizendo o quê? Jeremias 18:6. Jeremias 18:6. Sabe o que Deus fala? O caminho de resgate do molde original, para que você tenha a mesma mente que Adão tinha antes da queda, para que você tenha o mesmo comportamento antes da queda. É um pouquinho antes, tá? Porque Adão foi criado adulto e perfeito, mas não foi criado maduro. Ele não sabia tudo, em outras palavras. E isso é muito importante. Quantas vezes a religiosidade exige de você e você dos outros que as pessoas, por terem capacidades em algumas áreas, teriam que ter em outras.
O que as pessoas precisam ter é humildade de reconhecer que não sabem tudo e buscar capacitação não na força do braço humano, mas no conhecimento que vem do alto, como disse nosso amigo Patrício, que vai estar aqui amanhã com a gente, depois de amanhã com a gente, tá? Na quinta-feira. Na epignose, não na gnose, no conhecimento humano, mas no conhecimento que vem do alto. E aí, o caminho qual é? Jeremias 18, 6. A partir do verso 1 diz assim: palavras de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias, orientando: dispõe-te, anima-te. Ah, Deus me anima, Deus fala assim: para de onda, anima você mesmo. É a gente que se anima. Deus promove capacitação sobrenatural e transformação, mas é a gente que se anima e que abre a nossa mente. O Espírito Santo vem amolecendo esse barro, vem fazendo o trabalho dele, mas aí a gente se dispõe. Você colocou muita desculpa. Muita desculpa. Por que Deus não veio e não me impediu? Porque ele não fez a mesma coisa com Eva, filha. Ele não fez a mesma coisa com Adão. Ele deu responsabilidade. Seja adulto. Ah, por que Deus não me impediu de pecar? Porque ele te ensinou como não pecar. Ah, por que não desceu um anjo do céu e me disse: não, faça isso? Porque não é assim que funciona. Então, dispõe-te e desce a casa do oleiro. É o mesmo fundamento do molde. O molde é feito aonde? Na casa do oleiro. Para descer você tem que se humilhar. Quebrar o orgulho, altivez, soberba, prepotência, sofismas. Deixar de viver de aparentes moldes. Minha sogra está falando um negócio tão legal. Ó. No início, quando Deus fez o homem, não precisou fogo nem forno. Ó, que legal, né? Eu imagino as mãos quentes do Senhor moldando, né? O sopro quente da sua boca. Mas nós, quando tomamos a forma deste mundo, obrigado, minha sogra querida. Ó, que gancho. Quando nós tomamos a forma desse mundo e ficamos enrijecidos pelo molde de Satanás, aí a gente precisa, sabe de quê? O fogo da fornalha. O fogo da fornalha. Porque aí estabeleceu-se no planeta um método para voltar à origem. Para fazer original ele não precisou, mas para voltar você precisa. Tudo que fizermos será provado pelo fogo. E aí? Desce à casa do oleiro e lá receberás a minha mensagem. Você só recebe a mensagem quando você desce. Se humilha. Desci à casa do oleiro e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. E de que achai? Essa é uma visita à origem antes da queda. Uou! Não, mestre. Olha isso! Olha isso. Meu Deus, olha o que Deus está falando para mim. Deus está mostrando para Jeremias como ele fez originalmente Adão. Uau! Deus fez o homem de barro, estragou em suas mãos, ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. E aí? Desce a casa do oleiro. Se você tomou a forma desse mundo, você precisa seguir o que a Bíblia está ensinando. Romanos, capítulo 12, verso de número 2,
diz o processo. Ele diz o processo. Grita aí, dá um glória aí, grita aí. Dá um brado. Olha qual é o processo. Olha qual é o processo de retomar o molde. É isso mesmo, quando o homem perde o sabor, o sal, ele tem que ser salgado pelo fogo. Deve ir achando a quebra. Por isso muitos de vós têm sido provados. E até excessivamente. Decai a chão. Para que eu veja o meu valor depositado em vocês. Uou! Becarabachai, choracandarabassubi, arabachai. Orabacandarabachandarabassubi. A presença de Deus é algo sobrenatural. Sobrenatural. Nossa, Deus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Aleluia. Essa live não segue o padrão desse mundo, tá, gente? Não segue, não. Como é que nós vamos chegar na live de número 60, hein? Eu quero chegar lá e poder dizer para você, vamos nos preparar para entrar 2021. Diferente. Olha aqui, ó. Romanos 12, ele está dizendo o seguinte. Eu vou ler primeiro 2, depois o 1, depois o 3, tá? Para você entender, porque tua mente está condicionada. E não vos amoldeis. Não modela não, filho. O sistema deste mundo. Mas sede transformados, é o lema do nosso ministério, Alus Mundi, transformados para transformar. Pela renovação das vossas mentes, reconstrução, reengenharia do seu mapa mental, da forma como você concatena as coisas, com a forma como você constrói e interpreta as coisas na sua mente. Sejam transformados. Então a transformação que você precisa, que eu preciso, ela não é encontrada no nível mental que a gente tem. Por isso Deus vem com o modelo original, a mente de Cristo sobre a nossa mente. Ou melhor, quando eu e você exercemos o verso 1, que é: pelas misericórdias do Senhor apresenteis os vossos corpos. Então você vai apresentar a mente humana como sacrifício vivo. Toma aqui, Pai, minha mente latente, pensando de maneira cartesiana, humana. Eu estou te dando essa minha maneira de pensar, porque essa minha maneira de pensar, onde o problema nasceu, não tem solução para me tirar dele. É um reboot na sua mente. E você entrega ela como sacrifício vivo, porque ela está pulsando, ela está o tempo inteiro falando. Santo, porque foi comprado por Jesus, pertence a Ele, devolve para Ele. E agradável, porque por mais que para nós, muitas vezes não seja, para Ele é agradável, porque a gente se esvazia de nós mesmos, para sermos cheios de Deus. E então, esse é o nosso culto lógico. Isso faz sentido para Deus. Passa a fazer sentido para nós. A Isadora está falando, isso chama de neuroplasticidade. Ah, que chiqueza. Sou seu fã, Isadora. Acho que eu vou sair de férias e deixar o café com a pena na tua mão, Isa. A cada minuto o nosso cérebro pode ser transformado em seus pensamentos. É isso aí, você está malhando. Agora, se
a nossa mente tiver os pensamentos de Cristo, nós vamos malhar, nós vamos exercitá-la com a mente de Cristo e automaticamente ela vai ser redesenhada segundo os padrões desses novos pensamentos. A Bíblia tinha razão. Eita glória! Vamos lá que faltam alguns minutos. Ah, meu Pai. Então você não toma a forma do sistema deste mundo, é transformado pela sua mente, e aí você passa a provar qual é os 3 níveis da vontade de Deus. Um dia, quem sabe, eu falo só sobre esse negócio de vontade de Deus, tá bom? Porque o povo é centro da vontade de Deus e tudo errado, tá? Tem 3 níveis da vontade de Deus. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Uma hora a gente fala disso. A gente precisa terminar. E aí o que acontece? O que você tem que fazer? Você tem que ingressar nesse processo. Imitar a mente original de Adão, antes da queda. Amanhã a gente vai falar um pouco disso. Se entregar sua mente, sua maneira, velha maneira de pensar, abrir espaço para nova maneira de pensar. E aí toda a sua natureza e as coisas ao seu redor começam a ser transformadas. Eu tenho medo de perder a identidade. Não. Eu quero terminar te falando uma coisa. A modelagem honra sem roubar a identidade. Porque é na origem que a gente descobre identidade. Quando eu sou pianista, tecladista, então eu tenho as pessoas que eu admiro. Quando eu modelo aquele que eu admiro, eu não vou ser igual a ele, porque eu sou eu. A minha identidade vai muito além da minha digital. A minha identidade, se a minha digital é única, imagina a minha identidade. Assim é a sua. Quando você modela alguém que está modelando Cristo, você está honrando aquela pessoa. Porque quando ela morre, vai com ela aquilo. Só que você recebe herança através de modelagem. E essa herança agrega-se à sua identidade e cresce exponencialmente. É o poder de multiplicação de Deus em Jesus. Rei Kavachai. Uou! Não, pelo amor de Jesus, se você não está entendendo o que Deus está falando, a profundidade, a largura, a altura. Eu quero te dizer uma coisa. Tudo que um homem faz, o outro pode fazer. Agora, tudo aquilo que é impossível para um homem é possível para Deus. Mateus 19:26. E sabe como Deus opera isso? Quando você se apresenta diante dele e fala, Pai, eu não consigo, eu quero. Sabe o que ele faz? Ele faz o que ele fez com Gideão. A Bíblia nos fala lá em Juízes 6:34 que quando Gideão foi para a guerra, a Bíblia fala assim, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e, teve aquela vitória, né? A versão original diz o seguinte, que Deus se revestiu de Gideão. Em outras palavras, quando você modela o modelo original, esse modelo original toma sua forma ideal. Ele modela você. Esse encontro de transformação, onde você toma a forma original de Deus e Deus passa a ser refletido em você. Nós precisamos acabar, abrir o cronômetro. Queridos, amanhã eu vou trazer aqui uma lista de origens do Gênesis e suas características. Amém? Queria ficar falando disso o dia inteiro, mas eu tenho que ir, eu tenho que buscar a Valentina na escola, tá bom? Olha só, se você deseja semear na nossa vida ministerial, eu fui exortado e estou obedecendo. Dando oportunidade em toda live,
de você me procurar e perguntar como você pode fazer isso através de dízimos e ofertas ou de alguma forma que Deus tenha colocado no seu coração. Pai, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que venhamos colocar diante do Senhor agora nossa antiga maneira de viver, nos despindo dela, e sejamos moldados conforme a tua imagem e semelhança, originalmente, em nome de Jesus. Amém? Manda mensagem para mim, se você deseja contribuir com o nosso ministério. E eu vou gravar essa live, tá? Vou deixar ela publicada. Você vai lá, curte, comenta e compartilha, tá bom? Vem para o nosso grupo do Telegram. Hoje ainda eu vou botar um arquivo lá muito especial para ajudar o pessoal ainda a crescer mais nas nossas lives. Beijo, tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.